Então, gente, eu consegui a minha primeira oportunidade como programador. Não foi só graças à minha habilidade de programação, mas principalmente por causa de uma coisa muito importante, que é o ambiente. Meu primeiro estágio foi no C6 Bank. Desde então eu passei pelo iFood, Grupo Boticário, Revolut, trabalhei para Gringa e eu acredito muito que eu conheço as melhores formas para você conseguir a sua primeira oportunidade também. Hoje então eu vou falar para vocês as 5 principais faculdades que eu acredito que são as melhores formas de você conseguir o seu primeiro emprego. E empregos muito bons, tá? Nas melhores empresas do Brasil, igual foram as que eu passei. E eu já vou adiantando para vocês que nenhuma dessas instituições, dessas empresas está patrocinando esse vídeo, então aqui é só a minha opinião sincera ao máximo para ajudar vocês. Esse vídeo é ouro, sério, então fica aí. Bom, hoje eu tô usando aqui meu chapéu de fazendeiro japonês. Por quê? Porque o meu avô é um fazendeiro japonês, né? Ele passou muito tempo da vida dele trabalhando aí nas fazendas do Brasil, porque ele veio da imigração, né? E tinha poucas oportunidades. Mas, voltando aí pro assunto do vídeo, a primeira das 5 faculdades que eu tenho para trazer para vocês é a FATEC. Bom, é uma faculdade paulista, né? Então, do estado de São Paulo. Então, para quem mora em outros estados, não vai ser uma opção muito viável. Mas, assim, aqui vamos falar como um todo sobre faculdades públicas, né? Então, muita gente, quando tá tentando seguir aí o caminho das faculdades públicas, tenta ir para uma USP, para uma UFMG, né? Porque são aí os grandes nomes de tecnologia, de programação das faculdades públicas. Mas aí então eu já dou um ensinamento aqui bem importante. Cara, a faculdade pública é legal, se você conseguir passar, né, para não precisar gastar nenhum dinheiro e tal. O ensino na USP, na UFMG é bem denso, bem profundo, né? Então você vai aprender tudo com bastante qualidade. Mas toma cuidado, né? Se seu objetivo não for acadêmico, se ele for corporativo ou empreendedor, se você quer mesmo ganhar dinheiro, sair programando, trabalhando, talvez a faculdade pública não vai ser a melhor opção para você. Principalmente se for uma USP ou uma UFMG, né? Essas faculdades bem difíceis de entrar. Cara, não vale a pena você perder 1, 2 anos da sua vida tentando entrar nessas faculdades. Essa é a minha opinião sincera. Mas se você não tem condição de pagar alguma faculdade ou se você não conseguiu entrar através de bolsa ou as outras opções que eu vou trazer ainda das outras faculdades, então fiquem atentos nesse vídeo, porque tem faculdade aqui que é particular, muito boa e você não vai gastar nada. Mas então, se você precisa mesmo entrar em alguma dessas públicas, uma boa opção que eu indico para vocês é a FATEC. Eu, por exemplo, fiz o vestibular da FATEC, era a minha segunda opção que eu ia entrar. Então, se eu não tivesse feito a faculdade que eu fiz de verdade, eu teria feito FATEC. E, inclusive, eu cheguei a passar nela, eu ia fazer, mas aí eu consegui uma outra oportunidade que eu julguei melhor pra mim. Mas qual que é o grande forte da FATEC? Eu vou falar a força de cada faculdade nesse vídeo. Da FATEC, o caso é que ela é bem raiz, então é conexão com o mercado raiz e programadores de verdade. Isso tudo ainda mantendo o ensino tradicional, então conceitos, coisas muito importantes, e conceito, ensino tradicional não é coisa ruim quando a gente fala de programação, beleza? Vamos deixar isso bem claro. Você aprender os fundamentos da programação são as coisas mais valiosas quando você quer virar um programador, alguém que vai trabalhar para as outras empresas, você ter conhecimento mesmo de produção. E aí a FATEC é muito boa nisso. Ela junta esse ensinamento raiz com pessoas. Os professores, eles muitas vezes trabalham para grandes empresas, para boas oportunidades. E você vai achar muita gente lá, outros alunos, né, que estão passando pelos mesmos desafios que vocês. Então eles estão lá na batalha dia a dia tentando achar uma boa oportunidade. E muitos dos meus amigos estudaram na FATEC e hoje trabalham em grandes empresas, no Itaú, no Boticário, eu conheço muita gente. Então sim, a FATEC é uma ótima opção. Vai ter vários eventos, né, hackathons e tal, aí que você pode ir atrás, porque o pessoal da comunidade da sua sala vai estar indo atrás de bastante coisa assim também. Mas comparado com as outras opções dessa lista que eu vou trazer para vocês, talvez não tenha tanto essa integração, projetos, modernidade, justamente por se tratar de uma faculdade pública. As faculdades particulares vão ter mais forte essa parte de projetos e hackathons e eventos. Mas se você quiser resolver o seu problema logo, fazer uma faculdade de ADS, aí rapidão numa FATEC é uma ótima opção. Para quem não me conhece bem ainda, eu sou Yudi Ganeco, eu sou programador há 10 anos e recentemente eu tô fazendo bastante projetos pessoais, eu tô criando meus sites, meus produtos, acessa yudiganeco.com que você vai ver. E como a organização começa a ser um problema real. No começo é bem tranquilo, tem pouca gente, pouca tarefa, então é fácil de manusear. Mas conforme vai entrando mais gente, mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, aí vira um caos total. E aí eu conheci a Bitrix24, que é a patrocinadora desse vídeo. Eles são uma plataforma muito legal, gente, que junta tudo disso num lugar só. Tem gestão de tarefas, comunicação do time, CRM, automações, marketing, campanhas de marketing, calendário, organização de projeto. Então você consegue organizar tudo por tarefa, por pessoa e manter o tracking de tudo. E
tudo bem visual. E uma das partes que eu mais gostei do sistema é a parte de marketing. É tudo integrado dentro da mesma plataforma, então dá para você manusear os clientes, as campanhas, os e-mails, tudo num lugar só. Para quem está criando um projeto novo, trabalhando com SaaS, com agência, com um time grande, ou principalmente para você que está começando a crescer o seu time agora, tendo seus primeiros funcionários, isso aí vai ser muito legal. E o mais absurdo de tudo é que eles estão com um plano gratuito agora, com usuários ilimitados. Então, se você está criando seus próprios projetos, eu recomendo você dar uma olhada aí no primeiro link da descrição, que é a da Bitrix 24. A próxima faculdade que eu quero falar com vocês é sobre a que eu fiz, que é a SPTech. E na época ela se chamava Bandtech, né, quando eu fiz, que foi lá em 2018, 19, e o forte dela é uma conexão muito forte com o mercado e principalmente com o mercado de estágio, porque eles têm um sistema de ensino lá, né, um sistema de... A forma que funciona os semestres da faculdade é que o primeiro e o segundo semestre eles são de graça. E é de graça mesmo, gente. Você entra lá, passou na prova, entrou, você não vai pagar nada no primeiro ano. E aí você vai pensar, né, putz, mas a partir do segundo ano eu vou ter que começar a pagar e vai ser caro. Sim, vai ser caro. É uma faculdade particular e ela não é barata. Assim, não é nenhum nível de outras faculdades que eu vou falar aqui que são muito mais caras, mas ela tá aí num nível de mensalidade de uma FIAP, por exemplo. Mas qual é a grande questão? Todos os alunos, a partir do segundo ano, depende do curso que você vai estar fazendo lá, né? ADS ou Ciência da Computação, aí muda um pouco, mas todos os alunos, eles têm estágio, eles vão fazer estágio garantido. E vai ser em ótimas empresas, né? Vai ser, por exemplo, eu entrei lá, foi assim que eu consegui o meu estágio no C6 Bank. Mas tem várias outras grandes empresas aí, as principais empresas do Brasil, que eu nem vou falar o nome aqui porque eu posso errar, né? Mas tem empresas muito boas. Esse salário que você vai ter de estagiário sempre vai ser maior do que a mensalidade que você tem que pagar para a faculdade. Então, aí a grande questão é, né? Se você não precisa do dinheiro do seu estágio para você viver, sobreviver, é uma opção bem legal. No final das contas, né, você não vai estar pagando nada para a faculdade, mas você também vai estar trabalhando de graça. Então você vai estar pagando com o seu tempo. Mas no final das contas você vai ter um estágio garantido que você vai fazer e esse salário inteiro praticamente vai ir para a mensalidade da faculdade. Funcionou muito bem para mim, porque eu morava com os meus pais, não precisava pagar grandes contas na minha casa. Então o que entrava do salário do estágio, pagava tudo para a faculdade, sobrava ainda uns R$1.000 porque eu estava numa das melhores empresas. E com esses R$1.000 eu ajudava em contas de casa e ainda sobrava um dinheirinho para mim. E aí o ensino lá eu também acho bem legal, porque tem bastante coisas práticas, né? Tem bastante essa conexão com o mercado, e aí também eles focam bastante em socioemocional, que é toda a questão de soft skills, e também em projetos, né? Trabalho em equipe, isso aí é bem forte da faculdade. Já as partes dos fundamentos eu acredito que não é tão aprofundado quanto uma FATEC ou uma USP teria, mas aí depende do curso também. Eu fiz ADS, no curso de Ciência da Computação, aí você vai ter bem mais aprofundado. E agora vamos para uma próxima opção que eu conheci recentemente, que eu achei bem legal, é parecido com a SPTech, mas pelo que eu vi, o conteúdo é bem aprofundado e, cara, é um nível assim muito premium, que é a faculdade Intelli. Só que aí a questão aqui é que é uma faculdade hiper cara e você vai ter que pagar, não é questão de bolsa, né? Eles têm o programa de bolsas também, o programa de bolsa é bem grande, na verdade, eu achei bem legal, tem todo o processo seletivo para você ser selecionado e poder estudar lá de graça, você vai ter auxílio, vai ter de graça também moradia, alimentação, então você vai receber tudo e vai ter a oportunidade de estudar nessa faculdade que eu achei bem da hora, cara, ela é bem chique. Mas aí então, já adiantando, a mensalidade dessa faculdade, se você não conseguir a bolsa, é lá uns 7, 8 mil reais, é um valor bem alto. Então realmente aqui, resumindo, é faculdade rico, faculdade premium, então se você tiver dinheiro, paga essa faculdade e vai lá felizão. Se você e sua família não tem dinheiro, aí tenta a bolsa, né? Talvez aí, mas se não conseguir, aí vai para tentar outra coisa, né? Tenta uma FATEC, uma Bandtech, talvez. Mas aí o que é legal aí dessa Intelli, realmente aí é uma elite de tecnologia, né? É uma faculdade bem chique, a infraestrutura é absurda, né? Tem academia, restaurante, tudo faculdade rico, né? Eles têm um ensino bem aprofundado, né, nos 3 primeiros anos. Já no 4º ano, eles separam em 3 trilhas que você pode escolher. Você pode escolher entre pegar a trilha de empreendedor, de corporativo ou de acadêmico. E aí de empreendedor, né, você vai seguir aí em coisas mais de projetos e tal, de ter boas ideias e fazer as coisas acontecerem. No acadêmico é aquele ensino mais aprofundado para você entender o conceito por trás de tudo, saber ensinar, saber aprender. E no corporativo é aquele padrão que todo mundo quer, por exemplo, conseguir o primeiro estágio, conseguir um bom emprego e ir crescendo, trabalhando para um Itaú, para um iFood da vida. Então eles dão essas 3 opções e eles dão uma mentoria focada para qual opção que você quiser escolher. E aí, através dessa mentoria também, eles trazem a conexão de mercado aí. Então a Intelli aqui eu trago como uma ótima opção se você tiver muito dinheiro ou se você conseguir passar no processo de bolsa deles. Então eu vi o pessoal aí que morava de bolsa ou não sei como, mas morava num share lá perto, né, que é aqueles
prédios de moradias de jovens aí, moravam no Share, estuda lá, achei bem legal. Se alguém estuda na Intel aí, deixa um comentário e traga aí o seu depoimento. A próxima forma de ensino aí que eu conheço e que vai dar muitas oportunidades de emprego para você conseguir a sua primeira oportunidade é a 42. E a 42, ela é uma escola de engenharia de software, de programação, que aí já é bem diferente de todas as outras que eu trouxe aqui. Eles têm uma estatística que 85% de todos os alunos da escola deles conseguem uma oportunidade no primeiro ano. Mesmo que antes de iniciar, eles ainda não sabiam programar. E qual que é o grande ponto aqui? A 42 é totalmente gratuita, você nunca vai pagar nada para eles, então é um projeto com cunho social mesmo, diferente da Bandtech, que não tem nenhum tipo de cunho social, ele só tem o primeiro ano de graça e depois você começa a pagar. Mas a 42 realmente é um projeto social de graça. Como que eles fazem para ser de graça? Não tem professor. E aí vocês devem estar pensando, né? Como assim não tem professor? E é isso mesmo, gente. É um projeto assim peer-to-peer que a gente fala. Então, um aluno ensina o outro, um vai aprendendo com o outro, vai aprendendo de forma autodidata também. Mas tem toda a organização, né? Que une os alunos, tem muitos bootcamps, imersões intensas. Então, a 42 é bom para quem quer ser um programador aí hardcore, que aprende de forma autodidata bastante, então consegue aprender sem muito guia, sem o passo a passo de um professor. Então realmente tem bastante pressão assim, né? Você tem que aprender sob pressão, você tem que aprender na prática. E por causa disso, muita gente acaba desistindo também. Quem tem essa confiança, né? Eu acho uma ótima opção, é uma escola muito famosa, ela é global, tá? Não é só do Brasil. E os eventos da 42 são muito bons. Eu conheço gente que estuda lá e gosta bastante. E não é coisa online, né? Porque às vezes por ser, né, gratuito e tal, por ser essa coisa peer-to-peer, muita gente pode pensar que é online, mas não, é coisa presencial mesmo, você vai lá estudar junto. E aí é legal também se você tem essa habilidade social, né, de interagir com as pessoas, conseguir criar uma amizade, relações, aí um bom network para você aprender com todo mundo. E agora a quinta e última opção que eu tenho para trazer para vocês aqui, que também é muito boa, é a mais famosa, mas é uma que eu tenho bastante ressalvas para trazer aqui para vocês, é a famosa FIAP. Então, quando você vai começar a procurar sobre programação, você pesquisa programação no Google, provavelmente uma das primeiras coisas que vai aparecer é a FIAP, né? A famosa Faculdade de Tecnologia. E essa opção eu defino muito assim como a famosa tecnologia de LinkedIn. Então, eles têm um marketing muito bom, eles são muito famosos, vão te trazer muitas conexões, você vai ter um LinkedIn forte. Então, a partir daí, você sim vai conseguir ótimas oportunidades também. Tem eventos muito grandes, principalmente, né? Com muitas marcas envolvidas. A infraestrutura também é bem legal, mas para isso você paga um preço, né? Você paga literalmente o valor da faculdade lá, que não é muito barato. Mas também não é nada premium, não é uma Intel, não é aquela faculdade lá de empreendedor muito famosa lá, que eu esqueci o nome, mas que também acho que é 8 mil, 10 mil reais a mensalidade. Não é nada disso, né? Que a gente tá na casa lá dos 3, 4 mil reais, às vezes até menos, ou mais, não sei. Dá uma olhada aí, dá uma pesquisada. Mas é uma faculdade particular que não é um absurdo de preço. Então, para quem tiver essa condição de pagar aí, é uma ótima faculdade. Que a parte que eu acho mais legal é que eles trazem bastante essa pegada de inovação. Então, eles incentivam bastante você criar o seu projeto, divulgar em feiras científicas e participar aí de grandes eventos aí da comunidade de programação. Então, é bem legal aí, realmente, para essa parte da tecnologia LinkedIn. Você fazer um network legal, conhecer as pessoas da comunidade, a própria comunidade de influenciadores, né? YouTube, Instagram também está bem ativa nos eventos da FIAP. Então aí, ótima opção para você que gosta desse mundo de startups, por exemplo. Então essas são as 5 principais formas para você conseguir uma boa primeira oportunidade de emprego que eu tinha para trazer para vocês, mas agora eu vou falar a coisa mais importante. Muita gente se preocupa muito, né, com o aprendizado, né? Quais são as habilidades que eu tenho que ter para conseguir o meu primeiro emprego, né? Se eu tenho que aprender Java, tenho que aprender C#, tenho que aprender a utilizar a inteligência artificial, Cloud Code, se eu tenho que aprender estrutura de dados, algoritmos, mas sinceramente, para seu primeiro emprego, o que eu mais acredito que é a melhor forma de você conseguir realmente é através desses ambientes. Então, gente, faça faculdade, de verdade. Não vai na onda aí de guru, que é só você comprar um curso online, fazer alguma coisa, estudar pela internet que você vai conseguir o seu estágio. Não, gente, principalmente se você quiser seguir esse caminho corporativo, conseguir um bom emprego, conseguir, sei lá, trabalhar para gringa, você vai precisar de faculdade. Quem não precisou é a exceção. Então vai atrás de um curso bom, não só ADS, tá? ADS é um curso menor, ele é mais sucinto, ou seja, ele vai ser menos aprofundado. O curso mais aprofundado, se você tiver tempo de estudar tudo de
forma completa é Ciências da Computação. Eu, por exemplo, não fiz Ciência da Computação, fiz ADS e hoje em dia eu sinto falta disso, tá? Então vai atrás de um curso bom, tá? Aqui eu dei 5 opções boas para vocês, que foi a FIAP, para quem quer um ensino mais tradicional e conexão com o mercado raiz, a SPTech, para quem quer uma conexão de mercado de estágio bem forte e talvez não consegue pagar uma faculdade particular mais cara, como uma Intel, que aí já é a terceira opção, que é a faculdade bem premium, para quem tem bastante condições ou para quem conseguir passar no processo seletivo deles. A quarta opção, que é a 42, que é para quem é mais autodidata e consegue aprender sob pressão, bem inovadora também. E a quinta opção, que é a FIAP, que é uma opção bem padrão para quem tem uma graninha aí para pagar numa faculdade particular de preço mediano e gosta bastante aí desse mundo de eventos e startups e inovações. Então, se você tendo dificuldade de conseguir o seu primeiro emprego e ainda não fez faculdade, gente, vai fazer e vai atrás de alguma dessas 5 opções aí que eu dei para vocês. Lembrando que a parte mais importante não é a faculdade, é o aluno. Então não adianta de nada você entrar em uma dessas faculdades e você for um aluno ruim, você não se dedicar, não quiser aprender de verdade. O que vai fazer a diferença mesmo é você conseguir aprender na internet depois também. Então é coisas que se complementam, né? É a faculdade, o ensino tradicional e você correr atrás de aprender sozinho na internet, de forma autodidata às vezes. Normalmente o que eu recomendo é você começar uma faculdade e comprar algum curso online aí. Eu tenho umas recomendações aí na descrição, mas pode ser qualquer um que você goste. A IA tá vindo forte aí, mudou bastante a forma que a gente programa, mas não vai destruir os empregos dos programadores. Então, gente, como sempre, o foco é estuda, aprende, evolui que vai dar tudo certo. Podem tirar qualquer coisa de você, mas não o seu conhecimento. Existe oportunidade, existe muita empresa gigante querendo contratar muito programador, tá? É o trabalho aí mais valioso da década, das últimas décadas, né? Então vamos estudar que mercado tem de sobra. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha trazido várias informações de muito valor para vocês, que eu acredito que trouxe. Se você quer, né, entender mais aí sobre o mercado, sobre o mundo de programação, eu tô vivendo uma fase da minha vida muito louca, que eu tô criando vários projetos de tecnologia. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra gente conversar. E me segue também no Instagram, que lá eu também posto bastante coisa. Muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui e um abraço!